paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Estamos dando início a mais uma aula, né? A nossa última aula do ciclo 1. Então esse primeiro ciclo foi dividido com várias aulas, né? E vamos encerrar, né, a mensagem que o primeiro ciclo quer dizer, que o que é louvor. Então vamos finalizar e vamos saber todas as ferramentas e tudo sobre o que é louvor. Amém? Então nessa aula, nós sempre falamos nas outras aulas, né, que nós não devemos louvar a Deus do nosso jeito, mas sim do dele. E nessa aula, né, vamos aprender o jeito de Deus. Então a nossa aula 5, ela tem como nome de Como devemos louvar ao Senhor. E ela faz parte do ciclo 1 para finalizar sobre o que é louvor. Então, antes de estarmos iniciando, vamos fazer uma breve oração. Gostaria que você que estivesse em casa fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça, entre em oração. Amém? Senhor meu Deus, Senhor Deus, Pai, nós convidamos, Senhor, a Tua presença, Senhor. Eu te peço, Pai, abra o nosso coração, abra a nossa mente, Pai. Pai, visita o lar de cada um, Pai, visita a casa de cada um, Pai. Que esse curso, Pai, consiga dar um norte para cada um de nós, Pai, para que consigamos ter um coração que saiba Te louvar e que saiba Te adorar, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor, visita, Pai, cada um que está vendo, Pai, esta aula, Pai, seja ele pode estar em casa, no trabalho, seja aonde for, mas eu te peço, Senhor, visita ele, Pai, e dê entendimento e estratégia, para que ele consiga colocar em prática tudo o que vai aprender nesta aula, no nome do Senhor Jesus, amém. Então, para estarmos dando início, humildemente, o Senhor, Ele nos explica como Ele quer ser louvado. Nós não louvamos da nossa forma particular, mas nós louvamos do jeito dEle. Então, como isso é muito falado na nossa aula, vamos realmente aprender, né, quais são o jeito que o Senhor nos ensina na base bíblica. O primeiro é: erga as suas mãos. Então, para os iniciantes, nós erguermos nossas mãos a Ele. Então vamos ver aqui em Neemias 8:6, que diz assim: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantando as mãos respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Salmo 134:2 diz assim: Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Salmo 141:2 diz assim: Suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferta vespertina. E 1 Timóteo 2:8 diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, qual a razão? Né? Por que será que a Bíblia nos dá esse detalhe? Porque esse detalhe é uma forma de expressar quão grandemente honramos a dignidade do seu poder. Então nós devemos estar atento para esses detalhes que a Bíblia nos deixa, né? Por que será que ele vai erguer a mão? Então vamos ver quais são os sentidos desse ato. Então, irmãos, as pessoas, né, nós no nosso dia a dia, seja fora da igreja, seja em algum show, seja em qualquer lugar, as pessoas, elas levantam as mãos por diversos motivos, e nós vamos mencionar 3 deles. O primeiro é quando nós queremos ser carregados, né? Vou ilustrar aqui. Às vezes uma criança, né, a maioria das crianças, quando o pai está chegando, né, do trabalho, ou faz tempo que não vê o pai e acaba encontrando o pai, o que ele faz? Ele abre as mãos e já vem com aquela carinha de colo, né? Então quando nós levantamos as nossas mãos ao Senhor, nós dizemos a Ele que queremos ser carregados. Então às vezes você tem levantado, né? Eu tenho 10 anos de igreja e eu sempre levantei a minha mão no momento de louvor e adoração. Só que às vezes você levanta no automático e você não sabe o significado. Então quando você fizer isso, levante as suas mãos, mas com a intenção de ser carregado pelo Senhor Jesus. Então, irmãos, da mesma forma, nossas mãos erguidas expressam que queremos ser carregados pelo nosso Salvador, queremos que Ele nos toque. Então, irmãos, nós vemos que braços levantados são uma expressão de desejo. Então, quando nós levantamos as nossas mãos, nós desejamos que o Senhor, Ele nos carregue.
Um outro ponto também sobre erguer as nossas mãos, nós vamos ver que quando nós erguemos as nossas mãos é como um sinal de rendição. Vamos ilustrar aqui, né? Nós estamos andando, caminhando por um lugar, seja à noite, né? E chega uma pessoa armada atrás de você e ela fala: levanta as mãos para o alto. Automaticamente você vai levantar suas mãos. Por quê? Você fazendo isso, você fica indefeso, né? Então, por que será que uma pessoa armada, ela pede essa reação, né? Essa ação que você levante as mãos? Porque isso nos deixa indefeso. A mesma coisa acontece na adoração. Braços abertos significam baixar a guarda e abrir o nosso coração ao Senhor. Olhou esse significado aí diferente? Em oposição a isso, braços cruzados tendem a indicar uma postura de autoproteção ou resistência. Pessoas que no momento de adoração estão com braços cruzados, elas não conseguem se entregar de uma forma diferente para o Senhor, porque aquilo mostra que elas, sabe, são suficientes, né? Ela não se abre ao ponto de se achar indefesa. Então, quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos indefesos na presença do Senhor e abrimos o nosso coração para Ele. Um outro ponto também, e o último sobre erguer as mãos, é como um sinal de receptividade, um gesto de receptividade. Então, irmãos, eu vou dar um exemplo também num jogo, né? Um jogo de handball, seja um jogo de handball, futebol americano, tem uma função de um jogador que ele é chamado de receptor. O jogo inteiro ele fica com as mãos abertas, porque em algum momento ele vai receber, né, a bola do outro time, enfim, que seja. Então, irmãos, quando nós levantamos as nossas mãos, em adoração, nós dizemos ao Senhor que desejamos mais do seu Espírito e da sua graça. Como foi falado, é um gesto, é um sinal de desejo. Então, ao levantar suas mãos para o Senhor, é provável que você não se distraia facilmente e que a sua mente possa se concentrar mais rapidamente na pessoa de Jesus, né? Isso nos ajuda a nos conectar na presença do Senhor. Você pode ver, às vezes, algumas experiências que você passou, quando você levantou as mãos, sabe, você conseguiu se entregar mais no louvor, você conseguiu se conectar mais fácil com a presença do Senhor. Então, o segundo ponto de como nós devemos louvar ao Senhor nós devemos bater palmas. Então, segundo ponto, bata palmas. Outra forma com a qual o Senhor nos convida a adorá-lo é com palmas. Salmo 47:1 diz: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Então, irmãos, nas Escrituras, a ideia de bater palma se parece muito mais com fazer um barulho do que só marcar ritmo. Mas não é só isso, porque Davi, ele criou a cultura de que louvar ao Senhor era algo barulhento e expressivo, né? No Antigo Testamento, as pessoas eram mais enrijecidas a isso. Então Davi, com mais intimidade do Senhor, como o segundo coração de Deus, ele entendeu, né, por ele ser o segundo coração de Deus, que o desejo do Senhor era que o louvor, ele tesse uma cultura que era barulhenta e que seja algo expressivo, como nós vimos nas outras aulas. Então, irmãos, vamos nos unir aos aplausos barulhentos, vamos celebrar a excelência de Deus, bata a palma, seja barulhento e exalte sempre em louvor ao nosso Deus. Amém? O nosso terceiro ponto é muito óbvio, né? Às vezes é muito óbvio, mas isso não serve para qualquer um, mas isso serve como bagagem de conhecimento. Então, toque um instrumento musical. O Senhor também se agrada quando tocamos instrumentos musicais para Ele. Algumas correntes de pensamentos de outras igrejas, elas insistem que instrumentos musicais não devem ser usados. Entretanto, seus argumentos são falsos, porque a Bíblia é muito clara em como devemos apresentar música diante ao Senhor. Tem igrejas que em pleno século 21, sabe, em pleno acesso à informação, a palavra do Senhor, elas ainda se restringe, acha que não pode ter uma guitarra numa igreja, uma bateria ou nenhum instrumento. Mas caso você se depare com uma pessoa dessa, você vai ter essa bagagem de conhecimento para falar para ela. Então fale para essa pessoa, para ela ler Salmo 150, onde nós somos impelidos a louvar ao Senhor com trombeta, alaúde, harpa, pandeiro, instrumentos de corda, flauta e símbolos. Então, irmãos, pode ser que você não tenha um chamado para isso, mas
Caso você se depare com alguma pessoa que acha que não é certo isso, mostre essa base bíblica e fale que é uma ordenança do Senhor, que nós devemos louvar a Ele com instrumentos musicais também. Amém? O quarto ponto é: fique em pé. Outra forma de louvor é ficando em pé. Em 2 Crônicas, capítulo 5, no verso 12, diz assim: e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e lira, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E em 2 Crônicas 7:6 está escrito assim: os sacerdotes estavam no seu devido lugar, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi havia feito para com eles para louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel a mantinha em pé. Então, irmãos, no tabernáculo de Moisés, que mais para frente nós vamos ver isso a fundo, né? Era um lugar onde tinha acesso ao Santo do Santo, que conseguia louvar ao Senhor e ver face a face Ele. Tem muitos detalhes e nós vamos ver isso. No tabernáculo de Moisés, Deus deu as instruções para muitas peças de mobílias fossem feitas de acordo com a sua especificação e colocadas no tabernáculo. Da mesma maneira, a Arca de Noé, Deus, Ele deu todas as diretrizes para que fosse construído do jeito e da forma que Ele quisesse. Mas uma peça estava evidentemente ausente, não havia nenhuma cadeira. Os sacerdotes e levitas ficavam em pé enquanto ministravam ao Senhor. Isso não quer dizer que na igreja não tem que ter cadeira, claro que não, mas se a igreja fosse um local somente de louvor e adoração, não haveria cadeira pela base bíblica, né? Porque o tabernáculo de Moisés, nós temos que usar ele como base para aplicar na nossa adoração. Então, não havia nenhuma cadeira naquele local. Então, irmãos, mas por que não havia nenhuma cadeira? Por que esses versículos, ele especificou que eles estavam em pé, né? Igual levantar as mãos. Por que será? Porque estar em pé serve para duas funções particularmente importantes no louvor. Em primeiro lugar, esta posição mostra respeito. Então nós vamos ver, vamos ilustrar aqui, nós estamos numa reunião com dignatários, com o presidente dos Estados Unidos, cheio de presidentes, e o que acontece? Quando essas pessoas importantes, elas entram na sala, o que acontece? As outras pessoas se levantam, em respeito à pessoa dela. Isso seja também numa audiência, quando o juiz chega, né? E na presença do Senhor, devemos fazer isso da mesma maneira. Nós não devemos estar em pé só porque a pessoa fala para ficar em pé. Eu não posso ficar em pé porque eu estou cansado de ficar sentado. Não, eu devo me levantar em respeito ao Senhor. Mas, irmãos, de que maneira então é possível sermos achados ou outras pessoas assentados quando nos reunirmos para celebrar a presença do Rei dos Reis? Porque tem pessoas que no momento de louvor e adoração, quando ninguém pede, a pessoa fica sentada, sendo que o Rei dos Reis, Ele está presente no nosso meio. Quer dizer que a pessoa se levanta para homens e para o Senhor não? Irmãos, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É um motivo crucial para que devemos estar de pé. Então, no cenário da adoração celestial, no livro de Apocalipse, o Rei está sentado no trono e todos os outros, eles estão de pé, ao redor do trono, né? Mas ele pode falar, mas Apocalipse é um livro tão longe. Não, irmãos, Apocalipse tem que ser a nossa referência de adoração, porque vamos passar a eternidade inteira fazendo isso que está escrito no livro. Então, para que anteceder para lá, sendo que é um modelo de adoração celestial? Nós devemos segui-lo. Então, o que acontece? Eles estão de pé ao redor do trono. Então o que acontece? Quando Deus se assenta, nós ficamos em pé. Quando Deus chega com a presença dEle, nós ficamos em pé. Quando o culto começa, nós ficamos em pé em respeito à presença do Senhor. Em segundo lugar, estar em pé indica vigilância e compromisso. Quando nós estamos sentados durante a adoração, a nossa mente tende a relaxar e vaguear, né? Na palavra é diferente, mas no momento de louvor e adoração, sabe, às vezes agitado e tudo mais, se você senta naquela hora, é óbvio, eu não estou mentindo, você sabe que sim, você começa, sabe, a espreguiçar, sabe, porque você não está naquela ligação, né? Então,
em ser uma postura mais vigilante, estar em pé nos ajuda a participar mais intencionalmente no louvor. Irmãos, eu já vi por experiência, sabe, quando eu fui cantar em outras igrejas, em saídas com grupos em outras igrejas, e tem aquelas igrejas lá que tem congresso e chama 10, 15, 20 igrejas. E aí o que acontece? Aí dá oportunidade atrás de oportunidade e fica naquilo. E aí o que acontece? Começa a vir o sexto grupo, o sétimo grupo, o pessoal começa a relaxar, começa a sentar. Então quando o culto fica de uma forma mais intensa, as pessoas se colocam de pé. Então quando o culto começa a cansar, a pessoa fica sentada. Então por isso que é perigoso nós estarmos sentados no momento da adoração. Agora, se você tem alguma deficiência física, alguma dificuldade, não há problema nenhum. Deus, Ele esquadrinha, Ele sabe e Ele conhece a intenção do seu coração. Então levantar e louvar simplesmente andam de mãos dadas, tá? É algo que um se completa com o outro, tá bom? O quinto ponto é: ajoelhe-se, curve-se e prostre-se, né? Eu acho um ponto maravilhoso, sabe? É um ponto crucial. Se você realmente quer louvar ao Senhor de todo o coração, se você realmente quer ser um verdadeiro adorador, isso é uma atitude que agrada ao Senhor e nos impulsiona a ir mais fundo na presença do Senhor. Então, ajoelhar, curvar-se e prostrar-se são expressões adequadas no louvor e na adoração. Salmos 95:6 diz assim: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E Apocalipse 19:4 diz assim: os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Então, irmãos, a postura de adoração mais frequente no livro de Apocalipse é de prostrar-se. Então, irmãos, eu falo, as maiores experiências que eu tive com o Senhor foi tendo essa atitude. Então, se você há muitos anos de igreja nunca fez isso, ou fica com receio de fazer isso por causa que tem pessoas ao seu lado olhando, irmãos, eu confesso para você, não tem como, você não terá derramado a sua alma completamente ao Senhor até que tenha se prostrado inteiramente diante dEle. Não é uma atitude que você faz para se mostrar, não. Você quer se derramar tanto na presença do Senhor, que você traz isso para o seu físico e você começa a aplicar isso também. Então, irmãos, eu falo, as maiores experiências que eu tive com o Senhor foi estando ajoelhado e prostrado ao Senhor. Então, irmãos, eu convido a você, faça isso, vença isso no nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele tem experiências sobrenaturais para você. Mas esse ajoelhar e prostrar não é você, sabe, na posição de orar, né? Aqui está o banco e você, né, se ajoelha e fica de costa para o púlpito. Claro que não. Está errado essa postura. Por quê? Porque é uma postura que, se você faz com o coração 100% voltado a Deus, Deus, Ele pode te surpreender com o sobrenatural. Então, para isso, você deve estar com o seu rosto de frente para o momento que está acontecendo. Então, o louvor, o momento está sendo ministrado, se prostre e se ajoelhe de frente para o púlpito, de frente para o momento onde está sendo ministrado para o Senhor. Nunca vire de costas, porque Deus, Ele pode te dar visões, né? Deus, Ele pode, não sei, Ele trabalha de infinitas maneiras, mas se você está de costa para aquilo que está acontecendo no momento, é meio perigoso, tá bom? Então, o sexto ponto é muito óbvio, mas vocês vão ver uma ideia diferente. É cante. Então, pode parecer óbvio demais, porém cantar é uma maneira bíblica de adorar. Os louvores podem ser falados ou aclamados, entretanto, o mais comum é que sejam cantados. A razão, por causa da beleza da música. Então, irmãos, quando se acrescenta melodia à palavra de louvor, algo tão maravilhoso é produzido que parece ser mais formidável que a soma das 3 partes. O que seria a soma das 3 partes? O louvor, ele é constituído por cantar, por palavras proféticas, né? por música e pela inspiração daquilo ter sido criado. Então tem as palavras, o cântico profético e a inspiração da letra. Quando nós juntamos as 3, isso vira a melodia do louvor. Né? Se você for olhar isso musicalmente, é diferente, mas o louvor é isso, a soma da inspiração que a pessoa recebeu, a letra, e ela cantar junto com os instrumentos musicais, isso vira melodia. Então a soma das 3 é muito mais formidável do que
as três separadas, do que só uma música, do que só um instrumento, do que só a palavra, do que só uma inspiração. A soma das três é muito mais importante. Então, o nosso coração se envolve, nossa alma se eleva aos louvores ao Rei dos Reis, se ergue nas maiores alturas. Essa é uma das razões que Deus ele nos deu a música. Ele sabe como a música ela nos ajuda a elevar nossos corações em louvor a Ele. Imagina você passando uma prova de dificuldade e tem aquele louvor que fala tanto a sua alma. Imagina se não tivesse isso. Então saiba usar essa ferramenta em favor da tua vida. Amém? Porque é um presente do Senhor. O 7º ponto é fale. Então, como Deus quer que louvemos? Audivelmente. Louvor não é louvor até que seja audível o manifesto. Nós já somos cansados de ver isso, né? Só que eu vou dar um exemplo. Você que é pai ou se você não é, tente ilustrar isso e tente entender dessa maneira. Você tem o seu filho e aí aquela dificuldade para ele sair da fralda, é aquela dificuldade para ele parar de chupar chupeta, é aquela dificuldade para ele parar de tomar na mamadeira, sair do peito. E quando ele sai, quando ele começa, aí no piniquim, quando ele começa a ficar de uma forma mais madura, o que acontece? Você expõe a sua satisfação a ele, incentiva, aê filho, está crescendo, aê filha, né? E com Deus é a mesma coisa, nós devemos expor essa satisfação a Ele. Então, exponha a sua satisfação e o seu amor pelo Senhor, isso encherá de alegria e ânimo para continuar a sua caminhada. Às vezes está tão difícil, que você só olha para a sua situação pelas coisas ruins e você esquece daquilo que Deus já fez, ou você esquece para aqueles mínimos detalhes que Deus já realizou na sua vida. E quando você lembra isso e começa a expor sua satisfação a Deus por isso, você para de ficar deprimido, você para de ficar triste, você para de ver que não tem mais esperança, e isso te dá uma injeção de ânimo e alegria para você continuar na sua caminhada, fortificado pelo Senhor. O 8º ponto é dance, um ponto meio polêmico, né? Então, o Senhor, Ele revelou que Ele se alegra quando louvamos com dança. Êxodo 15, capítulo 15, no versículo 20 ao 21, diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam lhe respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 2 Samuel 6,14. Deixa eu abrir aqui. Segundo Samuel 6,14 diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. E Atos dos Apóstolos 3,8 diz assim: e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Então, irmãos, a dança é uma das formas de louvor que se encontra grande resistência da igreja. Tem pastores, tem visões de igreja que acham que tem que ser algo que tem que acontecer às vezes por causa que a Bíblia menciona poucas vezes, né? Como Davi, que ele dançou naquele cortejo para a Arca de Aliança. Mas, irmão, será que o motivo é realmente esse? Ou será porque que esse gesto, essa ação, exerce muita humilhação, muita humildade para você realizar ele? Então, eu compreendo, né, que muitas pessoas às vezes acham que isso pode ser uma tolice, que isso pode escandalizar para pessoas que não são da igreja, né? Ela passa em frente à igreja e vê todo mundo pulando, vê todo mundo dançando, né? De certa forma, sim. Só que acontece, irmãos, nós não escolhemos as formas de louvar ao Senhor. Nós não escolhemos, e essa escolha não é em base com a aprovação de outras pessoas, mas sim com a aprovação de Deus. Então, se é Deus que aprova, você não deve se importar com achismo ou opinião de pessoas alheias. Faça aquilo que está na palavra do Senhor, faça as ordenanças do Senhor, esteja sujeito embaixo da aprovação de Deus, não de homens. Então, irmãos, nós permitimos que os crentes, que as pessoas se encham de alegria, e demonstre isso na sua palavra. Então se alegre com louvor. Então não significa que a dança ela seja obrigatória em todos os cultos, claro que não, mas quando o espírito de alegria tomar a congregação e vier aquele cântico, sabe, de alegria, não retenha isso,
tenha liberdade de espírito para você dançar na presença do Senhor. Então, nós não devemos negar a liberdade de nos alegrarmos no Senhor e com seus maravilhosos feitos. Agora, irmãos, é o que eu falo, a dança e o cântico, né? A gente vai ter uma aula que vai falar sobre cântico espontâneo também. Aquilo que é espontâneo, se o seu espírito está ligado com o Espírito de Deus, tudo aquilo que vier espontâneo, seja uma dança, seja um cântico, será com ordem e decência, embaixo das diretrizes de Deus. Então, se Deus te deu um cântico espontâneo, você não vai cantar a música do mundo, você não vai dançar um funk, um axé, nem nada, claro que não. Seu espírito vai estar ligado com o Espírito de Deus, e Deus, ele vai expor, colocar algo no seu coração, que aquilo não vai escandalizar ninguém, e nem você vai se escandalizar. Então, o espontâneo de Deus, você, sabe, fica tão ligado com Ele, que Ele te dá as diretrizes corretas. Então, não confunda as coisas. Então, irmãos, na igreja nós devemos criar um pretexto de liberdade, para aqueles que sentirem um momento de alegria de Deus, que eles não se neguem, sabe, de dançar. Então, se a pessoa sentiu a vontade de dançar, ela está livre, e você deve ter essa mente que ela está livre para dançar o Senhor. Da mesma maneira, as pessoas que não dançam, são livres também, um ambiente de liberdade, né? Então, agora, o que acontece, irmãos? Aqueles que não são muito expressivos em seu louvor, né, daqueles que são mais reservados, alguns crentes que têm liberdade para dançarem na presença do Senhor, você pode reparar, são os que mais têm problemas na sua vida. Ela já passou por tanto problema, por tanta provação, por tanta luta, que ela sabe que o refúgio dela, que o socorro dela é na pessoa do Senhor. Então ela se sente mais familiarizada com aquela presença, né? Agora, o que acontece? Considerando todos os desafios da vida, sabe, todas as lutas que nós passamos, às vezes é muito melhor nós dançarmos diante do Senhor, apesar dos problemas e das nossas falhas. Não nos alegramos por sermos mais santos do que os outros, mas porque Ele é digno. Então, irmãos, esse dançar na presença do Senhor, se prostrar, fazer essas coisas, não significa que um é mais santo que o outro. Significa que uma pessoa está entendendo as diretrizes, está entendendo aquilo que agrada o coração de Deus. Então, irmãos, se você nunca dançou na presença do Senhor, eu gostaria de persuadi-lo a fazê-lo. Eis porque, quando nós iniciamos uma liberação física, ela geralmente em seguida, ela vem em seguida de uma liberação espiritual. Então, uma alusão que dá a esse princípio é em 1 Coríntios 15, 46, que diz assim: não foi espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. Às vezes uma liberação natural acontece primeiro do que a espiritual. Então, irmãos, você consegue parar para pensar, a primeira vez em que você levantou as suas mãos ao Senhor, aquele momento que você estava no culto e você pegou e liberou aquilo, logo em seguida fez uma grande diferença na sua vida. Então foi uma liberação física que depois trouxe bálsamo, trouxe refrigério, trouxe esperança, e da mesma forma isso acontece. Então, irmãos, essa dinâmica acontece em muitas formas bíblicas de louvor, né, que vinha através da expressão corporal. Uma ação física facilita a liberação espiritual. O inverso também pode ser verdadeiro. Se tivermos dificuldade em nossa expressão corporal, a liberdade do nosso espírito também pode ficar impedida. Então, se você fica com receio, você não dá liberdade para o seu espírito, isso pode reter bênçãos, isso pode reter um relacionamento mais a fundo com Deus, porque você não está, frequente nas coisas do espírito, você não dá liberdade para o espírito. Então, às vezes, Deus, ele não vai dar bênçãos, ele não vai abrir portas, ele não vai fazer algo, porque você não vai entender. Por quê? Porque você não se familiarizou com o Espírito de Deus. Então, irmãos, dê mais liberdade para o seu espírito, porque isso facilita o acesso, né? E você entender e conseguir ver as respostas e ver o mover de Deus em favor da sua vida. E um pastor, certa vez, ele estava na Espanha, e ele estava num culto e ele viu que tinha muitas pessoas alegres, pulando lá de felicidade, e ele se incomodou com aquilo, e ele perguntou para o pastor local daquela igreja. Ele perguntou: por que no momento do louvor vocês ficam dançando, pulando, essa alegria, expressão e tudo mais? E o pastor respondeu, cheio da presença do Senhor, ele falou: nós dançamos porque não podemos voar,
para você ver o nível de alegria que aquela igreja se encontrava. Eles entenderam que é o propósito. Nós podemos sentir a alegria, a presença do Senhor em hinos alegres, em momentos alegres. A presença de Deus, ela transforma as situações, é o que a palavra fala. Até a tristeza salta de alegria na presença do nosso Senhor. Então, irmãos, Jesus, Ele nos disse para amarmos ao Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Isso dá luz a Marcos 12:30. Então, irmãos, dançar é uma forma bíblica de amar a Deus com todas as suas forças. A palavra fala que Davi, ele dançou, ele louvou a pessoa do Senhor com todas as suas forças, com tudo que há dentro de você. Então, irmãos, tenha base disso e vença esse medo e vença, esse receio e comece a louvar o Senhor com todas as tuas forças. Ponto 9 é: aclame. Aclamar também é uma forma bíblica de louvor. As Escrituras nos exortam: cantem louvores a Deus em voz alta. Salmo 47:1. A palavra aleluia significa clamar em alta voz ou cair em prantos, especialmente um choro de alegria. Irmãos, nós vemos aqui que os israelitas, eles eram conhecidos por seus inimigos pelo seu grito de guerra. Quando eles erguiam um brado, o inimigo geralmente tremia de medo. Eles sabiam que em Jericó, aquele brado havia definido a batalha e causado a queda das muralhas. Então, Israel era um povo extremamente barulhento e os inimigos os conheciam por esse barulho. Então, será que você, com os seus inimigos, será que o inimigo da sua alma, ele reconhece você por causa do seu barulho de felicidade, pela sua aclamação? Então, meus irmãos, o clamor do louvor, ele havia deflagrado a vitória de Israel. Quando havia o clamor do louvor, quando eles começavam a exultar o Senhor, a vitória era certa. Os inimigos já sabiam que havia uma providência e que a sentença era a vitória. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, esse é um dia triste para a igreja, em que o brado de louvor não é mais ouvido no campo de batalha. Se você está passando por uma batalha interna pessoal, vença, começa a aclamar ao Senhor, começa a gritar em meio desse campo de guerra. Se você não está passando por um problema, físico, saiba que há uma batalha constante espiritual na sua vida. Então você deve seguir o exemplo de Israel, o povo de Deus. Sempre, como estamos em constante batalha, é sempre estarmos aclamando ao Senhor, porque quando estivermos na frente dos nossos inimigos, eles vão saber que há um povo que não perdeu uma batalha, e que é o Deus que peleja por esse povo, e que somos nós. Então nunca deixe que o seu clamor, que a sua força, que todas as suas forças, que o seu brado seja apagado pelos seus inimigos. Não permita isso. E o último ponto, para estarmos encerrando, é: louve em línguas espirituais. Para mim é uma forma mais profunda de você louvar e exaltar a presença do Senhor, e foi um dos dons, um dos presentes mais preciosos e mais profundos que o Senhor, Ele nos concedeu para nós. E finalmente, o falar em línguas, que é uma linda maneira bíblica de louvar ao Senhor. Com profundidade nós temos valorizado o precioso dom do batismo com o Espírito Santo, que Jesus deu à igreja, justamente com o sinal de falar em línguas. É maravilhosa a libertação que se encontra quando estamos aptos a expressar nossos louvores diretamente do nosso espírito até o Espírito de Deus. Irmãos, se você não é batizado com o Espírito Santo, busque isso, crie esse desejo no seu coração. Porque, irmãos, é um dom que nos aproxima mais de Deus, que nos ajuda, uma carreira ministerialmente, que nos ajuda a ficar mais próximos de Deus. Se vocês pegarem os discípulos, o ministério deles só começou após Atos 2, porque antes disso, eles não conseguiam expulsar um demônio. Pedro, ele foi andar sobre as águas e ele acabou afundando, e o Senhor sempre falava: homens de pequena fé, por que duvidaste? Depois de Atos 2, Deus começou a usar eles poderosamente, curavam através da sombra, fazia pregações que mais de 2.000 almas se rendiam ao Senhor. Então, irmãos, tenha esse desejo, não tenha receio, porque se vem de Deus, é algo bom. Você não deve ter medo e você deve desejar, porque os pensamentos de Deus são bons, são de paz ao nosso respeito.
Então, cria esse desejo no seu coração. Agora, você que já é batizado no Espírito Santo, valorize esse dom. Não é um dom que é às vezes que você tem que falar. Não, o Espírito de Deus habita em você. Então, você pode fluir normalmente, você deve exercitar isso. A palavra fala que aquele que ora em línguas, ele ora bem. Então, aquele que louva em línguas, sabe qual que é a diferença? Porque quando nós louvamos, seja a letra, seja com as nossas palavras carnais, há várias barreiras que impedem isso. Às vezes você está louvando com preocupação, às vezes você está louvando com seu coração cheio, sabe? Mas quando você louva em línguas espirituais, é um louvor que vence essas barreiras e chega direto ao trono de Deus, porque só Ele pode entender o teu louvor. Então exercite esse dom, sabe? Crie esse desejo no seu coração e não tenha medo. Vence a barreira da religiosidade. Eu nunca precisei fazer isso. Vença isso e comece a andar pela fé. São passos de fé e começa a ter um andar sobrenatural com Deus. Então minha sugestão é que você cante ao Senhor o Salmo 103:1, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É tudo o que há em você, não é quase tudo. Então, se o Espírito de Deus habita em você, você pode louvar a Ele em espírito, porque nós devemos louvar com tudo o que há em nós. Então, à medida que você for falando essas palavras, comece a pôr em prática. Bendiga ao Senhor com tudo que é em mim. Comece a bendizer, comece a usar essas práticas no seu devocional, no seu dia a dia, no momento de adoração na igreja. E se você fizer isso, provavelmente vai achar expressando seu amor ao Senhor, através de várias maneiras bíblicas mencionadas nesse primeiro ciclo: cantar, aclamar, bater palmas, dançar, ajoelhar-se, curvar-se, prostrar-se, ficar em pé, erguer as mãos. Deus é digno de receber tudo isso, então não tenha medo. Deus te deu essas ferramentas, coloque em prática, porque eu creio que você vai ter um caminhar sobrenatural com a presença de Deus. Tudo que aprendeu aqui, coloque em prática. Não é um conhecimento que você vai guardar, mas comece a usar isso no momento de adoração, que você vai receber inspiração e direção divina para uma caminhada e para um caminho mais profundo na presença do Senhor. Amém? Feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus e vamos estar orando para encerrar essa aula. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse privilégio, por esse pouco tempo, Pai, que tiramos para conhecimento da Tua Palavra, para conhecimento, para que conseguimos apresentar algo melhor para Ti, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, coloca esse desejo no nosso coração, Pai, de termos um coração que anseie por Ti, um coração que queime pela Tua presença, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, que toda religiosidade, que toda incerteza, que todo medo, que toda insegurança seja quebrada, porque a Tua presença é maior que todos esses maus, Senhor. Eu te peço, Senhor, visita o lar de cada um, Pai, aquelas lutas internas que cada um está passando, Senhor, vai de encontro, Senhor, e dê a certeza da vitória, dê a certeza, Pai, dê ânimo, deposite esperança no lar de cada um. Senhor, eu profetizo, Pai, que a Tua presença, Pai, traga alegria, Pai. Eu vejo aqui que lares com depressão, que lares com pessoas que são com acusação, que seja quebrada no nome do Senhor Jesus, que toda opressão maligna seja quebrada com a Tua presença, que quebra todos os grilhões, que quebra todos os maus. Senhor, eu te peço, Pai, guarda esse entendimento no nosso coração e nos dê sabedoria, Pai, para que consigamos aplicar da melhor forma possível, da maneira que Te agrade, meu Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, muito obrigado por tudo, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, e muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos, Pai, falando da Tua palavra, por estarmos ouvindo mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Teremos mais ciclos, então fique por dentro. Então, cada ciclo, você que está aí somente no online, eu te encorajo a vencer essa barreira e conseguir vir participar conosco presencialmente, que eu creio que Deus, Ele tem muito mais para você. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, porque as próximas aulas que virão, você vai ter mais conhecimento de Deus e você vai receber mais do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.